Olá, pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês aqui na Bahia, um dia muito especial, dia de Iemanjá, festa belíssima, na belíssima praia do Rio Vermelho, aquela maré assim, morna, sem pedras, sem Antes das nada, pedras, né? um sol fantástico. Jânio de Freitas, meu querido amigo, como vai você, Jânio? Tudo bem, um péssimo dia aqui, aliás, uma péssima semana. Cinzenta, eu não reconheço mais a cor azul. Tem que ver se tem alguma camisa azul para olhar de vez em quando, É porque o bom, céu aqui é todo cinza, que mais horror. escuro, mais claro, um mínimo de passarinhos e alguns biguais, alguns Vs de biguais. Ô, Jânio, eu sinto não poder me solidarizar com você, porque aqui, rapaz, tá um céu azul que você não vê uma nuvem, um calor, as praias assim de um jeito, pai, você não pode imaginar, ainda mais hoje que tá todo mundo reverenciando Iemanjá, rapaz, demais, demais. O Rio sempre teve essa má sorte de ser desafiado por Salvador. Salvador é a primeira estação do Brasil. E aí, Bob Fernandes, como vai você? Tô bem, Mário, Jânio, amigas e amigos. Invejinha que eu não tô aí, viu? Pode ter inveja mesmo, rapaz. Que o negócio não tá brincadeira, não. Tá demais. Mas olha, E onde é que você está cometendo o seu masoquismo? Eu estou em São Paulo, mas tem uma jovem representante lá hoje. a gente sempre começa aqui falando sobre o artigo que Jânio publica toda sexta-feira no Poder 360. Hoje ele fala, inclusive, sobre segurança, Ricardo Lewandowski. Nós podemos começar por aqui e temos muita coisa para discutir hoje sobre o que se chamou de ABIN paralela e parece que não é somente isso. Mas, Jânio, comece aí sobre segurança, Lewandowski, Flávio Dino, etc., conforme você falou no seu artigo de hoje. Olha, o meu artigo toma uma posição um tanto antipática porque não corresponde ao aplauso que o Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, até merecidamente também, recebeu por falar em segurança pública como prioridade da sua estada no Ministério da Justiça. E eu não, não atribuo à segurança pública, no caso, o lugar de prioridade. A meu ver, a prioridade deve ser a continuação desse processo que a presença e a autoridade de Flávio Dino no Ministério da Justiça, auxiliado pelo Ricardo Capelli, né, a prioridade que eles deram à segurança institucional, à segurança da legalidade no Brasil. Essa, a meu ver, é prioridade absoluta, prioridade nacional absoluta. A partir dela é que se pode chegar às outras seguranças necessárias. Sem esta, que a meu ver é a prioridade, nenhuma outra pode ser plenamente instalada ou
instalada na medida pelo menos razoável, que cumpra algum papel. Então, eu lamento a interrupção de um processo novo no Brasil, por isso o artigo se chama Fora da História, porque em 2022 o Brasil viveu um período fora da sua tradição histórica, e com essa redundância, mas foi isso mesmo, porque pela primeira vez se teve um presidente escolhendo um ministro para levar adiante um papel de defesa da legalidade institucional, em defesa da segurança institucional contra os inimigos da Constituição e da democracia. E esse ministro realmente cumpriu esse papel durante os meses em que lá esteve, cumpriu plenamente esse papel, muito além do que se poderia esperar, mesmo sabendo que ele e o governo Lula agiriam nessa linha. Então, interromper esse processo, por maiores que sejam as qualidades reconhecidas do ministro Lewandowski, essa interrupção foi lamentável. E será consolidada a depender da medida que a nova equipe tenha como prioridade a segurança pública, essa coisa do assalto, da violência urbana, da violência contra índios, violência interior. Isso tudo é extremamente importante, não há a menor dúvida. Mas se não houver segurança institucional, segurança legal, da legalidade, será como no governo Bolsonaro. Não adianta nada pensar em segurança pública, porque ficamos todos, pessoas, cidadãos em geral, à mercê das maluquices, das violências de um poder ilegítimo. Nós estamos transmitindo esse programa Três Pontos com Jean de Freitas, Bob Fernandes, através da Metrópole, Rádio Metrópole 101.3, FM de Salvador, pelo YouTube Metro 1 e também pelo canal Bob Fernandes. Bob, você estava querendo falar da ABIN paralela. É ABIN paralela? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é um tema sério, que a gente precisa de atenção e paciência para conversar sobre isso hoje, mas eu queria começar, Mário, com uma mentira e um mentiroso, um exposto e um embutido, um videozinho curto, que eu acho que o Danilo tem aí no ponto. Se eu puder botar... Então vamos ver. Hoje eu saí por volta das 6 horas e fui para a região conhecida como Ilha Deserta. Eu falo isso para comprovar que lá não tem sinal de telefone. Por volta das 9h30, mais ou menos, um advogado meu me ligou dizendo que estava havendo uma busca e apreensão na casa do meu filho Carlos. Ou seja, não tinha linha telefônica, não tinha sinal telefônico, e na frase seguinte ele disse que o advogado ligou para ele por volta das 6 horas. Isso o exposto. O outro embutido é o Van Garten, diz que ele saiu às 5 horas da manhã, ele e os filhos saíram para pescar. Então você já começa por aí. Mas o tema, eu acho que tem uma seriedade que eu fiz uns apontamentos aqui para a gente chegar lá. Vamos. O general Luiz Roberto Peret criou uma empresa de consultoria em 2010, 3 anos depois de passar para a reserva. Por meio dessa empresa, ele foi contratado pela Verin Systems,
que essa Verint é uma empresa de Israel que tinha como um dos seus braços o de inteligência chamado Cognite, que depois se tornou à parte, independente, digamos assim. O representante da Verint no Brasil, até 2021, era Caio Cruz, filho do ex-secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça de Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Quando a Cognite entrou em cena do Brasil, no lugar da Verint, mudou de nome ali e tal, em 2021, o Caio ficou no setor de vendas da Cognite. Ouvido pela Polícia Federal há pouco, Caio revelou: o general Luiz Roberto Peret atuou como intermediário da Verint Cognite nas negociações com o Exército e Forças Armadas e outros a seguir. O general Peret é amigo e colega de turma do general Vilas Boas e é um dos conselheiros e fundadores do Instituto General Vilas Boas. E no tempo que o general Vilas Boas era o comandante do Exército, Peret negociou sistemas de inteligência, de espionagem em bom português. O First Mile e outros softwares foram comprados com o dinheiro da intervenção federal no Rio de Janeiro. Para essa intervenção, o Temer, presidente, destinou 1,2 bilhão. Intervenção comandada pelo general Braga Neto, que 2 dias depois do fuzilamento do capitão Adriano da Nóbrega, aí na Bahia, se tornou chefe da Casa Civil, depois foi ministro da Defesa e, por fim, candidato a vice-presidente da República. Mário Jânio e amigas e amigos, isso que se chama de ABIN paralela, na real, é uma operação comandada por militares. É isso. A ABIN foi o meio, e é o meio dessa operação, como nós vamos ver. Sigamos. Caio Cruz, filho do general, contou à Polícia Federal que a função do general Peret era manter contatos de alto nível com os clientes da empresa, as Forças Armadas, o Exército, entre outros. Exército que comprou software First Mile por 10,8 milhões de dólares e outros. À época, 57 milhões de reais. Outros clientes, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Federais, Penais, e ao menos 8 estados também compraram softwares da Cognite. O First Mile é o que é usado nesse escândalo de espionagem sobre o rastreamento de 30 mil celulares e 30 mil pessoas. O bicho rastreia e mostra onde está cada celular, quem está encontrando com quem. Foram espionados ministros do Supremo Tribunal, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, governador, deputados, senadores, jornalistas, etc. Nomes que saberemos logo a seguir, imagino. A compra desse software foi feita sem licitação, sob a alegação de que o Exército já era cliente da empresa israelense. Detalhe, a Polícia Federal diz que o que foi armazenado nessa operação First Mile, etc., está armazenado em Israel. Dito isso, vamos a um outro caminho. Há 4 anos, no dia 27 de fevereiro de 2020, eu já estava atrás dessa história por um outro caminho, e eu dizia no canal, e o Danilo tem aí no ponto um vídeo. O Danilo deve ter aí já pronto um vídeo no ponto. Poderes transferidos pela portaria número 11 para o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Delegado da Polícia Federal que cuidava da segurança e que colou em Bolsonaro desde a facada, Ramagem criou o canal direto com Bolsonaro. Isso aí há 4 anos. Aí na foto, tem uma foto aí do Diário Oficial da União com o Danilo, ó, isso aí, ó. Dispõe sobre a delegação de competência da transferência de poderes, tá? O general Heleno transferiu poderes administrativos vastíssimos para o Alexandre Ramagem, agora investigado, isso há 4 anos. Mover funcionários dentro e fora do Brasil, celebrar e prorrogar contratos, autorizar despesas, etc. E nesse mesmo dia 6 de fevereiro, a portaria do dia 5, publicada no dia 6, outra portaria deu poderes a diretores da ABIN para, aspas, tornar ultrasecretas e secretas informações, o que até então era um poder nesse circuito apenas do general Heleno,
chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. 2 meses depois disso, Bolsonaro tentou, por decreto, fazer Ramagem ministro da Justiça e Alexandre de Moraes, o ministro, não permitiu e interrompeu aquilo ali. E aí, no dia 22 de abril, o Danilo tem aí no ponto esse vídeo que já publicamos. O Danilo tem esse... Vamos ouvir esse vídeo, que na verdade é uma confissão. Você tem aí no ponto, não tem, Danilo? Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Tem trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Secundado pelos generais Mourão e Braga Neto nesta reunião. Mas a coisa não parou por aí. O deputado federal Alberto Fraga, coronel reserva da PM, do PL e da bancada da bala, apresentou o projeto de lei 133323 em setembro do ano passado, inserido na Lei de Acesso à Informação. Portanto, para tornar-se lei, o projeto inclui o diretor da ABIN na relação de autoridades que podem classificar documentos como ultrasecretos por 25 anos. O projeto está em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relatora a delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Tudo isso começava já muito antes, no 24º dia de governo Bolsonaro, 24 de janeiro, que publicou um decreto alterando a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, permitindo que funcionários comissionados de segundo escalão impusessem sigilo secreto sobre documentos, etc, etc, etc. O Mourão, que foi quem assinou aquilo, disse que seria para diminuir a burocracia, que a transparência seria mantida. Enxurradas de documentos foram feitos, a gente se lembra, um deles, até cartão de vacinas do presidente Bolsonaro. Por isso, o Senado tinha projetos de decretos legislativos para impedir ou para invalidar esses tais decretos. Um deles, o do sigilo de 100 anos, que no 4º dia de governo, num decretaço, num revogaço, o presidente Lula revogou. Resumindo, a BIM paralela é um recurso usado pelo jornalismo para tentar explicar um tema complexo. Mas o problema é que isso cria uma cortina que esconde o que é principal, que é o fato real, que foram os militares que compraram e controlam, ora diretamente, ora com a mão do gato, tipo a BIM, softwares de inteligência e de espionagem. A BIM é o órgão central do SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência. Sem negar que outros tenham e possam usar, são os militares que comandam e comandavam o GSI. Leia-se, no governo Bolsonaro, o general Heleno. No dia 2 de março, escaldado pelo 8 de janeiro, Lula transferiu para a ABIN para a Casa Civil. Mas até agora, a ABIN, acossada pelas investigações da PF, resistia. Tem lá uma batalha entre Luiz Fernando Correia, que foi diretor da Polícia Federal, no caso Opportunity, e a Polícia Federal no momento. Certamente Bolsonaro e filhos estão atolados nisso até o pescoço, como nós estamos vendo. Mas, antes de tudo, na sombra estão os militares, a mesma dobradinha, os mesmos que por ano atiçaram o que chegou a se chamar depois essa encenação golpista do 8 de janeiro. São vendidos como coisas separadas, mas não são. Militares e Bolsonaro tramaram e urdiram o 8 de janeiro ao longo desses anos todos, e com o sistema de espionagem monitorado, comprado, etc., por militares. A BIM foi apenas o meio disso tudo. É isso aí. Diga aí, Jânio, o que é que você acha dessas coisas? Incrível, né? Eu acho que a BIM paralela
como está chamada, não existe. Existe a ABIN, com os traços próprios desse tipo de serviço. O CIA, a CIA, Central de Inteligência, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, tornou-se, a partir da Segunda Guerra, o modelo que mais se desenvolveu, mais se distribuiu, se desenvolveu mundo afora. Mas o que são esses serviços? A CIA tem um departamento de homicidas. São os caras que topam matar tranquilamente, sem nenhuma incriminação legal, judicial. O Mossad de Israel, que é a CIA de Israel, hoje em dia é o mais reconhecido praticante de política de homicídio, assim chamada mesmo, a expressão não é minha. Política de homicídio. É inacreditável? Pois é, mas o Mossad tem isso. E por aí afora, vê-se o mesmo tipo de coisa. O M, Serviço Secreto da Inglaterra, há muito tempo tem os seus executores, os seus matadores. Serviços dessa natureza não são absolutamente agência de inteligência, agência de segurança, agência de defesa nacional. São agências de crime político, crime de homicídio, e é assim crime contra a soberania de países, crime contra governos. São crimes que se praticam, por exemplo, para derrubar governos, para eliminar fisicamente governantes, pretensos candidatos ou candidatos mesmo ao governo de um país, operações do tipo Lava Jato, que deterioram um processo eleitoral e dão a ele um destino que não é o mais legítimo ou o legítimo. Esse é o papel dessas instituições que proliferaram o mundo afora, e a ABIN é uma delas, imitadora da CIA, do Mossad, bastante menos do M inglês, por causa daquela atenção, daquele interesse que os ingleses têm em esmiuçar investigações, em descobrir espiões do adversário, aquela coisa investigativa que, no fundo, é um jogo de inteligência. Os ingleses adoram isso, continuam praticando isso, diferentemente dos colegas de ação que preferem entrar na brutalidade e sair na brutalidade, matando, criando complicações nacionais que deturpam a política interna de países. Então, a ABIN paralela é um nome para um certo momento em que se constatou uma série de ações ilegais da ABIN, e essas ações levam o nome de ABIN paralela. Mas, no fundo, é ABIN mesmo. É a natureza
da ABIN, porque é a natureza de todos esses serviços em todos os países onde eles existem. Eles existem para isso, são isso, fazem isso, e nós que nos danemos. Teoricamente, Jânio, uma agência como essa, a BIM, e para tanto ela foi criada, ela não foi criada para serviço interno, ela teoricamente deveria operar no exterior, trazendo informações para o governo brasileiro. Essa era a sua destinatária inicial. Acabou se tornando um outro SNI de uma outra forma, em um outro tempo. E tem uma batalha lá dentro instalada com a Polícia Federal desde o começo. O Luiz Fernando Correia, que é o diretor que está balançando, era o diretor da Polícia Federal naquele caso Opportunity, um caso que rachou a Polícia Federal, que tinha sido reconstruída pelo Márcio Tomás Bastos e pelo Paulo Lacerda. E eu acho que isso ali ainda vai ter mais gente que vai cair. Agora, a fixação em cima da ABIN é que quando eu me refiro à ABIN paralela, é porque, na verdade, são operações militares. Todos que estavam lá dentro, aquele general que não atuou, o outro general, é tudo general. O Ramagem foi tornado um braço pessoal do Bolsonaro para poder fazer o serviço que fez. Tanto é que tentou colocá-lo na direção da Polícia Federal e não conseguiu. No período, você citou, Márcio Tomás Bastos e como ministro da Justiça e Paulo Lacerda como chefe da BIM, diretor Primeiro ele foi diretor da Polícia Federal, depois a BIM. Sim. Esse foi o único período em que se tentou dar à BIM uma outra natureza. É claro que a oposição a esse trabalho foi gigantesca e o Paulo Lacerda não pôde se aguentar no cargo. Márcio Tomás Bastos não conseguiu segurá-lo, ainda que ele não tenha sido praticante de nenhuma ilegalidade, nenhuma. Ali, Ele saiu incólume. Foi um brutal erro que partiu do ministro Gilmar Mendes, que se considerou gravado, grampeado pela ABIN. E o Nelson Jobim... grampo que nunca existiu. Hein? Um grampo que nunca existiu. Era ele e o ministro e o senador Demóstenes. É um grampo que nunca ninguém viu. O grampo existiu, sim, mas era outro. O Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça também, ex-ministro do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, avalizou a existência na ABIN de aparelhos, não sei o quê, que gravavam à distância, ligações telefônicas. E eu encontrei, na ocasião, anúncios para a compra muito fácil desses tais aparelhos misteriosos que o Nelson Jobim tinha revelado. Ele tinha encontrado anúncios na internet, como eu encontrei e qualquer pessoa poderia ter encontrado. O que se passou, e o Paulo Lacerda pagou pelo que não fez, foi que aquele rapaz de Goiás, Carlos Augusto Santos, que vocês da imprensa chamavam de Cascatinha ou Cachoeira. Cachoeira. Ele deu ao Demóstenes Torres e a outros um telefone moderno e tal, que opera por rádio. Isso permite uma intercomunicação dos possuidores desse telefone. E assim entrou nesse circuito telefônico um pedido do ministro Gilmar Mendes
ao senador, então senador Demóstenes Torres, para admitir no seu gabinete parlamentar a enteada dele, Gilmar. Quem pôs esse telefonema em circulação para profunda irritação de Gilmar Mendes, que nisso viu um Estado policial, ele fez uma enorme denúncia do Estado policial em que se estava vivendo, não foi o senador Demóstenes Torres. Foi um outro membro do grupo que se intercomunicava por esses telefones presenteados pelo Carlos Augusto Santos e deu uma explosão que o Gilmar acusou a ABIN e o Paulo Lacerda. E o Paulo Lacerda caiu porque provavelmente nem sabia como é que aquela conversa do Gilmar tinha vazado. Então, tudo se perdeu do que o Paulo Lacerda e o ministro faziam para dar à ABIN uma destinação fora daquilo que veio a ser a verdadeira finalidade, que era a verdadeira finalidade da ABIN quando criada pelo Fernando Henrique Cardoso, que não era para todos os efeitos de uso político interno, era uma agência para o Brasil se informar pelo que efetivamente se passava no mundo, nos subterrâneos da política internacional, da geopolítica, etc. É conversa mole. Isso aí, as embaixadas, o Brasil é um país periférico e o que as embaixadas produzem de informação é mais do que suficiente para o que é necessário ao Brasil. A ABIN, na verdade, vinha substituir o SNI, que o Collor, em defesa própria e do Paulo César Farias, extinguiu. Do contrário, o Collor seria objeto de um escândalo já na primeira semana de governo e rodava. Então, ele extinguiu o SNI, inclusive me telefonou um dia, me anunciando que ia fechar o SNI, ainda candidato. Se comprometia a fechar o SNI, ao qual eu criticava, perdeu-se a oportunidade com a saída do Paulo Lacerda e o serviço que ele vinha fazendo com a superintendência do ministro Márcio Tomás Bastos, ministro fantástico. Mas quando ele cai, já era o Tarso Genro. Naquela retinha final ali, já era o Tarso. O Márcio saiu também pouco depois, no fim do primeiro mandato. Isso, ali já era o Tarso Genro. O Lula, o Márcio saiu. Mas, Jânio, falando nisso tudo, que essa é uma coisa que eu acompanhei muito, escrevi muito, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, existia um regime de informação consorciada. Nas bases, o sistema eletrônico de gravação e de escuta da Polícia Federal só trabalhava lá quem passasse por um detector de mentiras da CIA em Washington, não em Langley, mas nos hotéis. Nós demos os nomes, tudo. E as bases da Polícia Federal, várias, 11 ou 12, sei lá quantas pelo país, operavam em regime de informação consorciada. Então, era uma coisa absolutamente inacreditável.
Depois o chefe do FBI, durante quase 4 anos, o Carlos Costa, numa entrevista de 17 páginas, contou que ele estacionava o carro dele na garagem da então Polícia Federal, anos Fernando Henrique Cardoso, e despachava dentro da Polícia Federal. Então, era um mundo absolutamente indescritível. Quer dizer, quem não passasse num teste de detector de mentira, respondendo se era corrupto ou se tinha relações homossexuais, não podia trabalhar no setor mais sensível da Polícia Federal. Isso é fato. Assim é que era a brincadeira, então. O tamanho da mudança que houve desde então, apesar de cairmos de novo no abinato. Sim, mas, Bob, você traz aí alguns dados e a ligação estreita da ABIN com militares a partir de Eduardo Vilas Boas e Braga Neto, Augusto Heleno, quer dizer, todo um grupo de militares de direita interessados... Porque a ABIN é parte do GSI. Até agora, 2 de março, quem tomava conta era o general Heleno, a responsabilidade é dele, ponto. Sim. Agora, Jânio tem uma visão de que a ABIN teria uma função como a CIA, como o Mossad e outros, no sentido de dar informações, aliás, você que falou isso, Bob, informações ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí, em que momento é que... Não. Ou será que sempre que ela existiu? A ABIN surge depois, inicialmente, e um serviço dessa natureza dentro da presidência não deveria ser um serviço secreto interno, mas sim um serviço de informação sobre o que passa no mundo. Essa era a ideia inicial. Mas como bem nota o Jânio, né? Qual era a função verdadeira e necessária e o Brasil precisava de um serviço tipo CIA, MI, etc., fora do Brasil, acabou se tornando o que é. Um serviço de informação interno, o chamado CISBIN, que tem 40 e tantas pontas em todos os ministérios, e acaba sendo um sistema de espionagem ou de informação, diga-se lá, interno, e com a compra desses equipamentos, esses softwares, um serviço de espionagem. Porque 8 estados também compraram softwares da Cognite. 8 estados do Brasil. E a Polícia Federal, e a Marinha, e a Aeronáutica. 57 milhões em compras até meados do segundo semestre do ano passado. Sim, mas o que você fala aí, fundamentalmente, é que todo esse sistema e essas compras todas tinham um objetivo de um grupo de militares ligado diretamente ao poder, a manutenção do poder, espionando quem era perigoso, quem estava na justiça, quem não... É isso aí, né? Mas não só espionando. Veja o seguinte, antes, Fernando Henrique toma posse. Até que ele constitua, que ele cria a ABIN, houve no gabinete militar da Presidência da República de Fernando Henrique Cardoso um serviço de espionagem interna, do qual era encarregado o general, o nosso pequeno general, esqueci o nome dele. É Augusto Heleno, não é Augusto Heleno? Heleno. O chefe da Casa Militar era o general Fernando Cardoso, primo de Fernando Henrique Cardoso. E o imediato dele era o general Heleninho, que montou uma espécie de SNI sob o comando dele e a serviço do governo e de certas pessoas. Por exemplo, o Nicolau
o juiz Nicolau, que perdeu o cargo no inquérito que apurou o contrato corrupto para a construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Eu publiquei, na época, a ligação do general Heleninho com o Nicolau. Ele me mandou uma carta muito gentil. Não é nada disso e tal. Eu apenas falei ocasionalmente com ele, não. Mas aquelas 3 maravilhosas procuradoras da República que investigaram a corrupção do Nicolau, entre outras coisas, tinham apurado o uso telefônico feito pelo general Heleninho e feito pelo Nicolau. E com isso, eu mostrei que os telefonemas eram às centenas, telefonemas entre outros, porque o Nicolau era parte da linha de informação sobre a sociedade paulista, empresariado paulista, etc., para o serviço que o general Heleninho ilegitimamente, ilegalmente, conduzia na Casa Militar de Fernando Henrique Cardoso. A ABIN resultou desse pequeno escândalo, porque outros jornais não entraram muito no assunto, como sempre. Então foi a solução institucionalizar aquele serviço e dar-lhe o nome de Agência Brasileira de Informação. Mas fazendo a mesma coisa, espionagem interna. A finalidade não mudou. Apenas criaram um título para ver nomeação e tal, blá, 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 uma grana boa, e no mais, o mesmo serviço pela mesma gente, exceto o Nicolau, que foi em cana. Da delegacia não era fácil passar informações para o general Heleninho. Jânio, já que a gente está na história, então vamos lá. O sistema Sisbin foi rearticulado quando Sérgio Etchegóin, depois da queda de Dilma, foi tornado o ministro-chefe do GSI. E o Heleno, que você está citando, é bom a gente lembrar na história, né? O Heleno foi da AMAN, instrutor na AMAN, num tempo em que futuros generais lá estavam. Vilas Boas, Mourão, Puyol, Sérgio Etchegóin, um jovem oficial chamado Bolsonaro, e entre 75 e 77 ele era um ajudante de ordens, você certamente se lembra muito bem, do general Silvio Frota, que tentou golpear ou aprofundar a ditadura e foi demitido, se não me engano, a 12 de outubro de 77. Exatamente. Pelo ditador Ernesto Geisel. Então, o nosso Heleno tem trajetória nisso. E o grupo do qual ele fazia parte, que se opunha a Geisel, queria aprofundar, queria mais sequestro, mais censura, mais tortura, mais assassinato, tinha entre os seus companheiros um certo Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecidíssimo torturador. Então, essa história, a gente está falando disso todo para lembrar que isso não caiu de repente, não desabou de repente, isso tem uma linhagem, isso tem vindo, isso vem. O Etchegóin, que recriou ou reforçou novamente o sistema, neto de Alcides Etchegóin, que trabalhava para derrubar Washington Luiz na metade do século passado, há exatos 100 anos.
que trabalhou depois para Getúlio Vargas, substituindo Filinto Miller na chefia da polícia da então capital Rio de Janeiro, e cujos filhos, Ciro e Léo, pai do Sérgio Etchegóin, trabalharam para derrubar João Goulart. Então, essa história tem linhagem, né? Esse apego ao poder. Aí no meio dessa hierarquia paternal, há a queda, a derrubada do Café Filho. Quem se plantou na porta do Café Filho, do edifício em que o Café Filho morava, na esquina da Avenida Nossa Senhora Copacabana, com Rainha Elizabeth ou outra paralela ali, foi um Etchegóin com 2 tanques, um de cada lado, e o Café Filho dali não poderia sair para o catete nem para qualquer representação da sua qualidade de presidente da República. O Café Filho acabou-se ali. E para voltar um pouco mais ainda na história, o patrono do Exército, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, filho de Francisco, se eu não me engano, de Lima e Silva, foi o tutor, foi regente do Império por 2 vezes, tutor do jovem imperador menino Pedro II, a quem ele ensinou a montar e atirar. Então, a proximidade dos militares com o poder no Brasil é longevíssima, vem de muito tempo. Esse episódio que Jânio fala deu-se em 1954. Getúlio suicida-se, dia 24 de agosto, assume Café Filho, que era um deputado, tinha sido deputado inexpressivo do Rio Grande do Norte, indicado por Adhemar de Barros para ser o vice-presidente de Getúlio. Mas aí ele assume a presidência, tem um problema cardíaco, se afasta. Só que na hora que ele ia voltar, o pessoal, os militares aí, o Jânio acabou de falar, encosta aqui, você não vai. E assume o presidente da Câmara, Carlos Luiz, com o objetivo específico de impedir, inclusive, a posse do presidente eleito, então, Juscelino Kubitschek. Confere isso, Jânio? Confere. E o impedimento do Café Filho, assim chamado generosamente, que na verdade foi um golpe, já era o primeiro ato objetivo para impedir a posse do Juscelino como presidente eleito. O Café Filho era visto como uma pessoa complacente, possivelmente pelo interesse de permanecer na presidência por mais alguns anos, complacente com a conspiração em torno de Carlos Lacerda, ou estimulada, inspirada, ilustrada pelo Carlos Lacerda. Por isso, a direita militar, os lacerdistas do Exército, tomaram a providência de impedir o Café Filho. Assume o Carlos Luiz, que presidia a Câmara, e o general Lott, ministro do Exército, é chamado por ele imediatamente, ou pouco depois de assumir, para um despacho. E o Carlos Luiz dá um tremendo chá de cadeira no ministro do Exército. O ministro do Exército entendeu tudo. Se é aí que eu dancei. E eles vão estar em condições de pôr um ministro golpista e dar o golpe. Então foi para casa, entendeu-se telefonicamente com o general que comandava o primeiro exército, general Denis, Odile Denis,
E aí eles se anteciparam. Deram eles o golpe que tirou o Carlos Luz, entregou o poder ao Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, juscelinista, e assim foi garantida a posse do Juscelino. Então, o Café Filho já foi o primeiro decapitado para a tentativa, para o pretendido golpe de Estado, que daria ao Juscelino o caminho, provavelmente, da cadeia ou do exílio. O engraçado é que a gente volta tanto tempo na história e chega no mesmo lugar, né? Os militares sempre tutelando o país. O que seria de nós, né, se nós não tivéssemos essa tutela? O país seria uma república sindicalista, dirigida por João Goulart, ou seria comunista com Brizola, ou seria a Mas, corrupção, vamos defender a família. Trouxemos. Você falou no CIA, Jânio, eu me lembrei do Padre Peyton, com a marcha com Deus e a família. A família que reza unida permanece unida. Aí milhares de senhoras, não são nem senhoras, são senhoras, desfilando nas ruas, inclusive aqui de Salvador, São Paulo, Rio, com um rosário na mão, e o Padre Peyton, aquele descarado, contratado pela CIA. Rapaz, que vergonha! Que república de banana essa nossa. Eu morro de vergonha de me lembrar Mário, disso. Ai, Mário, e a lógica disso é sensacional. Um golpe e uma ditadura de 21 anos para quê? Para impedir o suposto golpe e uma ditadura. É uma coisa assim. Deram um golpe para impedir um golpe e uma ditadura para impedir uma ditadura. É assim. Mas sim, olha, Mário, tem tempo ainda que tem assunto diga. sério que diz respeito às nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos amigos. Tem tempo? Sim, vamos. Um júri da Pensilvânia condenou a Bayer Monsanto a pagar 2 bilhões 250 milhões a um homem, mais de 10 bilhões de reais. Isso agora, dias agora atrás. A terceira condenação da Bayer Monsanto em 4 anos. Na soma já são 14 bilhões 650 milhões de dólares, a dólar de hoje real, 72 bilhões de reais. O júri decidiu que o veneno agrotóxico Roundup, o já tristemente famoso glifosato, causou câncer em John McKivinson, de 49 anos. Ele usou glifosato na fazenda por 2 décadas e está com linfoma não Hodgkin. Seus advogados disseram afinal 50 anos de má conduta da Monsanto e uma declaração que sua má conduta foi o desrespeito imprudente à segurança humana e causa substancial do câncer de McKinsey. Os lobbies nos Estados Unidos e Europa continuam forçando a continuidade do uso do Roundup, glifosato, dizendo que não causa câncer, que não tem nada, que não tem prova, o mesmo que a indústria do cigarro, do tabaco, fez por décadas. O glifosato é o veneno mais usado, o agrotóxico mais usado no Brasil. Em 2021, 62% das 300 mil toneladas de agrotóxicos no Brasil foram de glifosato, que no Brasil, além disso, admite 5 mil partículas a mais na água do que outros lugares que ainda admitem ou que admitem. 33% dos agrotóxicos usados no Brasil são proibidos em vários países. O Brasil vive uma epidemia de câncer infanto-juvenil, doenças hormonais, etc. Tem médicos falando, Silvia Brandalize, Larissa Bombardi, cientista, Sônia Ress, e se faz de conta que não houve porque a imprensa precisa da grana do agro. O agro pode ser legal e o agro pode ser um ogro. Esse papo do agro é pop, o agro é tudo, encobre uma tragédia que o Brasil está vivendo e que segue a caminho. Me perguntam quanto é que governos, justiça, ministérios vão olhar de verdade, atentamente para isso. E, tendo como exemplo os Estados Unidos, quando é que os advogados vão entrar nisso?
que as pessoas estão adoecendo. O que acontece afora, acontece aqui. Todo mundo assistindo e faz de conta que não está acontecendo o que nós sabemos que está acontecendo. Isso diz respeito a todos nós e aos nossos. E aí, Jânio? Pois é. Produtores de agrotóxicos não são criminosos só pelo que produzem e pelo que causam de sofrimento e morte nas populações que os consomem. Os produtores de agrotóxicos compõem uma rede de corrupção que invade o mundo. Não é ao Brasil, não. Invade o mundo. Eles estão na França, essa corrupção está na França, está na Alemanha, está na Espanha, na Itália, no Brasil, no Canadá, fartamente nos Estados Unidos, apesar de uma ou outra condenação, e com isso garante que nós continuemos fazendo a nossa dieta de agrotóxico. Daqui a pouco eu vou comer a minha dose diária de agrotóxico com E beber. os coisinhas no prato. E beber também. Comer e beber. Rapaz, agora uma coisa interessante aqui, mudando e já que estamos acabando, tem um videozinho pequeno que foi feito até por uma pessoa que trabalha aqui com a gente sobre ambulantes no carnaval. O Carnaval da Bahia realmente é um carnaval fantástico, não tem a menor dúvida. Sabe? Agora vai ter, inclusive o prefeito anunciou hoje, que vai ter o pós-carnaval com não sei quantos shows e mais não sei o que, etc e tal. Mas bota aí esse videozinho aí, bem curto, para aí, os ambulantes no Farol da Barra, ali acampados na pior condição possível, esperando o carnaval começar para ter o seu lugar de buscar uma sobrevivência. Isso ao lado de camarotes luxuosíssimos que custam milhões, milhares para poder você entrar, com gente bonita, só vem gente bonita, vem o pessoal da Globo, vem o pessoal do Cacete A4. Pronto, chega o vida. Rapaz, isso me fere de tal forma, a indignidade, a falta, rapaz, de respeito ao ser humano. Quer dizer, esse é o lugar, rapaz, onde tem os camarotes mais caros, os blocos que custam uma fortuna para desfilar, tem tudo. Pô, e tá lá, rapaz, o pessoal dorme 3, 4, 5 dias para marcar um lugar, para vender paga, uma merreca e ganhar, rapaz, a mera a merda, rapaz. Tá e ainda paga uma coisa, parece tem que pagar, se inscrever. Não, pagava até o ano passado, eu gritava aqui todo dia, porque é uma taxa que não significa nada para a prefeitura e tem que ficar em fila para poder se inscrever, depois tem que ir no banco pagar uma taxa. Inferno. E não vai dar tempo, mas temos também ainda o Carnaval de Cordeiros. Pois é. Infelizmente acabou o tempo da gente. E até é bom, porque acaba assim 1 hora, dá tempo ainda de eu chegar ali no Porto da Barra, no sol que tá aqui. Aquela água morna, sem nenhuma pedra. Não mergulha, cuidado com a cabeça. Jânio, meu querido, um abração para você, meu amigo. Ótimo estar com o seu lado. Para vocês, um abraço e um agradecimento aos pacientes. Pacientes no sentido de tolerante, não de clientes. Um abraço, Jânio, Mário, amigas e amigos. Grande Bob. E um bom carnaval para quem estará no carnaval. Isso. Bom, parabéns pela qualidade do seu continuado trabalho do maior interesse. Verdade. Grande Bob. Maravilha, melhor programa da rádio. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Boa sexta-feira.